Como que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Hoje é dia 31 de outubro de 2017 e hoje nós comemoramos 500 anos do dia em que Martim Lutero fixou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg com base na revelação de que o justo viverá pela fé. Eu queria que hoje, ou todo esse vídeo aqui, fosse sobre a Reforma Protestante, pra gente falar sobre a Reforma, sobre o que a Reforma gerou na humanidade, o que ela gerou no Ocidente, a partir dali, a transformação cultural que teve. Mas devido aos acontecimentos e às notícias de ontem, eu quero aproveitar para falar para você que da mesma forma que o justo viverá pela fé, o mundo viverá pela fé do justo. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que a fé do justo traz mudanças de vida para um mundo morto. Pelo menos isso deveria existir. Isso deveria acontecer. Foi o que aconteceu a partir da reforma, foi o que aconteceu através de vários reformadores, ou nem mesmo chamados de reformadores, mas homens que entenderam que a fé deles produziria uma mudança social tão grande que eles lutariam para que as justiças acabassem, para que o mal acabasse. Na verdade, nós vemos tantos homens durante a história que lutaram por isso, que quebraram paradigmas. Mas eu tô falando isso hoje porque eu não sei se você viu as notícias de ontem. Talvez você viu, mas eu não sei se você já tá anestesiado pelos fatos terríveis da Terra, pensando que esses são os fins dos dias e os últimos dias, e é isso que deveria acontecer mesmo, e é isso aí, e você não tá tentando fazer nada, mas você ao mesmo tempo que você não tá tentando fazer nada, você tá preocupado em casar, você tá preocupado em ganhar dinheiro, você tá preocupado com as suas férias. Não tô falando só de você, tô falando de mim também, entendeu? Todo mundo. A gente assim, ó, é o último dia, a Terra tá terrível, vai tudo acabar, mas todo mundo tá preocupado com as férias do ano que vem. Todo mundo tá preocupado com ganhar dinheiro. Todo mundo tá preocupado em casar. O que saiu no Brasil, saiu ontem, que mais de 61 mil pessoas morreram em 2016 no Brasil. Mortes violentas, assassinato. Isso significa que 7 pessoas morreram por hora. 7 pessoas foram assassinadas por hora no nosso país, no país do avivamento. Entendeu? Aí você fala assim, como que isso pode ser o país do avivamento? Não tô entendendo, cara. E eu sei que como tem muitos líderes de jovens que acompanham os canais aqui, que acompanham o canal, eu sei que tem muitos jovens que acompanham, muitos pais. Eu quero propor para você que de alguma maneira a gente consiga trazer os nossos jovens, os jovens que estão escutando, os jovens que nós estamos cuidando, e expor a verdade do mundo para eles, para que de alguma forma eles consigam fazer com que essa fé deles ajude o mundo a viver, faça que o mundo viva. Se o justo viverá pela fé, o mundo viverá pela fé do justo. É interessante a Bíblia. Jesus fala que nós somos o sal, né? O sal naquela época era usado para conservar a carne, conservar a comida. Então eu acredito que a igreja ela é responsável por conservar o mundo para que o mundo não morra. Quando Jesus viu Pedro lá, quando Pedro falou para tu és o Cristo, ele falou assim, olha, sobre essa revelação que eu sou o Cristo, eu edificarei minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Então a igreja tem um papel social muito grande para acabar com o mal da humanidade, cara. Historicamente provado que a igreja nunca fugiu dos problemas, ela sempre correu para os problemas. Ela sempre esteve interessado na humanidade, sempre esteve interessado nas pessoas, porque Deus é um Deus que sempre esteve interessado nas pessoas. Nós lemos lá em Tiago 1,27 que a religião pura e imaculada de Deus é visitar o órfão e a viúva, cuidar deles das suas tribulações. Não é? Essa é a religião, cara, pura e imaculada de Deus. O que eu quero talvez despertar em você que acompanha esse canal é que você deixe de se interessar por problemas fúteis, por assuntos fúteis, e passe a se interessar no que está acontecendo no mundo hoje. Acho que a gente deveria pegar os nossos jovens agora e começar a fazer o Congresso da Vida. Como diminuir o número de assassinatos no Brasil. Congresso da Vida. Como diminuir o número de suicídios no Brasil. O Congresso da Vida. Os problemas verdadeiros do Brasil. Ó, o Congresso financeiro. Vamos lá. Falar de dinheiro. Como acabar com a corrupção no Brasil. Vamos falar de colheita. Como acabar com a fome no Brasil. Isso que eu acho que chegou o momento da gente expor para os nossos jovens, para que daqui 10, 20 anos isso não esteja acontecendo no Brasil mais. Pô, nós estamos passando por uma coisa terrível, por notícias horríveis, situações terríveis, e a gente só fala quando a gente vai falar com o jovem. Eu mesmo tô falando de mim, tô bravo comigo, tô falando de todo mundo. A gente vai falar sobre casamento, sobre namoro. Pô, parece que só casamento e namoro é espiritual. Só existe espiritualidade no casamento e no namoro. Nós só vamos preparar os jovens para o casamento e no namoro. Nós não vamos preparar nossos jovens para a mudança do Brasil. A gente tá falando, não, o Brasil tá passando por um avivamento. Cara, que avivamento é esse que morre 61 mil pessoas no país? O mesmo número de uma bomba atômica em Nagasaki. Você tá louco?
O Brasil matou igual uma bomba atômica. O Brasil é uma bomba atômica matando gente. Sem contar a prostituição infantil. Sem contar o tráfico humano. Sem contar a escravidão que ainda existe no nosso país. Sem contar a desigualdade social. Sem contar a fome. Sem contar que ainda a gente tem que ficar colocando corrente na bique do banco. Senão vão roubar a bico do banco, você entendeu? Então acho que a gente, cara, deveria agora se importar por coisas reais. Se eu tivesse feito um vídeo aqui, ó, se esse vídeo fosse aqui, ó, música do mundo, pode ou não pode? Ir num festival, pode ou não pode? Todo mundo ia estar aqui, ia clicar nessa desgrama, ia ficar comentando, ia ficar brigando aí embaixo. Pode. Agora, os problemas reais, nós não estamos discutindo. Nós não estamos discutindo os problemas reais. Então não dá mais. O justo viverá pela fé e o mundo viverá pela fé do justo. Vamos aproveitar esse dia da reforma. Falou, todo mundo vai ver agora aqui. Nós vamos começar a discutir com todo mundo. Qual o problema? Isso aqui vai mudar. E o mundo teve mudança. Então vamos fazer uma reforma no nosso país de novo. Falou? Deus abençoe. Falou.